Boa tarde a todos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Gostaria de falar a respeito do pecado e da soma deste na vida das pessoas. Os efeitos da rebeldia contra Deus não aparecem de imediato na maioria dos casos. Como disse a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, se não me engano. Porém, essa morte, ela não se manifesta de imediato na vida da maioria das pessoas, mas dá sinais para que aos poucos a pessoa vá se degradando até a completa destruição. Assim é com o pecado. As pessoas vão se acumulando pecado após pecado, mentira após mentira, adultério após adultério, fornicação após fornicação, desonestidades, invejas, cobiças, animalizações, torpezas, palavrões, pornografias. E aos poucos a pessoa vai se degradando, a sua mente vai se corrompendo, ela vai se tornando abominável. E essa abominação não é apenas diante de Deus, mas diante de si próprio, porque a pessoa começa a perder o valor, o alto valor, ou seja, o senso de que ela é um ser precioso, porque a alma de todo ser humano é precioso. A partir daí a pessoa começa a viver de maneira profana, deliberadamente, começa a ser um animal, vivendo puramente pelos seus desejos, vivendo irracionalmente. Ou seja, o efeito do pecado não é imediato, mas é uma soma, e aos poucos a pessoa vai se degradando. E chega um ponto que a pessoa ou tem que voltar e se arrepender de seus erros. Alguns chamam esse ponto de fundo do poço, quando as pessoas estão na pior fase de suas vidas, estão destruídas absolutamente. Quando elas chegam nesse ponto, elas podem regredir por meio do arrependimento e da fé em Cristo, que Cristo vai aceitá-las, vai perdoá-las, vai purificá-las e vai ajudá-las a vencer o mal que elas fizeram. Entendeu? Não é responsabilidade de Deus, de ninguém, é responsabilidade da pessoa. Mas Deus, no seu amor e graça, ajuda aquele que quer se arrepender e fazer a coisa certa. Mas além dessa boa escolha, existe a escolha de continuar no erro e cruzar a linha de que não tem mais volta. E aí a degradação se torna completa e a pessoa entra no salário do pecado, que é a morte. Muitos de vocês estão passando por dificuldades na vida, por dificuldades espirituais, mentais, familiares, profissionais, psicológicas, porque somaram uma vida de erros, de mentiras, de maldades, de mentiras para consigo mesmos e para com os outros e para com Deus. E toda essa soma de pecados está resultando no seu problema. O seu problema é resultado do pecado que você cometeu. Porém, nesse áudio, Cristo te chama ao arrependimento e ao observar que o fruto do pecado é a destruição, é a morte, é a loucura, é os pensamentos malignos, é a depressão, é a tolice, é a perda de tempo, é a perversão, é a contenda, é a tribulação mental e do coração. Esse é o fruto do pecado. O fruto do pecado é tudo aquilo que conduz à morte. E o salário deste é a própria morte. É exatamente por isso que Cristo mostra que as pessoas precisam se arrepender e se afastar do pecado. O apóstolo Paulo, quando pregou aos Gálatas, ele disse que todos os que cometem as obras do pecado, as obras da carne, não entrarão no reino de Deus. E quais são essas obras? É adultério, é fornicação, é mentira, é lascívia, é idolatria, é bebedeira, é inveja, é homicídio. Homicídio aqui nos termos de matar pessoas e no termo de odiar pessoas. É heresias, ou seja, contrariar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus para viver no erro, deliberadamente. E tudo que se assemelha a isso, aqueles que cometem essas coisas não entrarão no reino de Deus. E o reino de Deus não é apenas um fator, não é um local externo apenas.
não é o paraíso, como as pessoas muitas vezes falam. Com certeza existe o paraíso, existe o local divino, a luz inacessível onde Deus está e onde Deus quer colocar todos os seres humanos. É uma realidade, existe, concreta, existe. Mas o reino de Deus, em toda a pregação de Cristo, Cristo queria mostrar às pessoas que o reino de Deus está dentro delas e ao redor delas. E para que vivamos nesse reino, o reino de paz, como ele diz, eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não turbeis vosso coração e nem vos atemorizeis. Aqui, para que você viva nesse reino, o reino da paz, entenda que paz não é uma situação fácil, uma vida fácil, que não tem nada a ver, paz é estar em equilíbrio mental, emocional, capacitado para viver e para agir de maneira correta e transpor as barreiras que a vida possa nos dar. Para viver nesse reino, o reino de Deus, o reino da paz, o reino da proximidade com Jesus Cristo, é necessário se afastar daquilo que se opõe a esse reino, porque existe o reino das trevas e o reino da luz, o reino de Deus e o reino de Satanás. Entenda aqui que não é apenas uma oposição, aqui entra no campo do ser humano. O ser humano pode escolher viver na santidade, escolher viver na retidão, buscando fazer o que é certo e melhorar gradativamente todos os dias. Ou pode escolher viver em completa corrupção, degradando a si mesmo e aos outros. E isso tem resultados diferentes. O resultado da justiça e da santidade é a paz e a alegria e a proximidade com Deus, aquele que criou todas as coisas. E a proximidade com Deus nos dá sabedoria, e a sabedoria nos guia pelo caminho da verdade, e a verdade nos fornece a alegria, a força para vencer o mal. Mas aqueles que escolhem o caminho da corrupção, da maldade, da destruição, da perda de tempo, das tolices do pecado e das obras da carne já citadas e outras semelhantes, escolhem estar em proximidade com as potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, o espírito do anticristo, o espírito das trevas, o espírito de Satanás. Aqueles que escolhem viver em corrupção deliberadamente, que negam a retidão e a verdade e que se submetem às trevas de maneira consciente, no sentido de que deliberadamente elas entram em clãs de coisas demoníacas, ou inconscientemente, porque muitos acham que as pessoas que servem ao diabo são aquelas pessoas que entram em coisas de rituais satânicos e sacrifícios e pactos de sangue com demônios e coisas do tipo, mas se esquecem que, como Cristo disse aos fariseus, os filhos do diabo são aqueles que escolhem a corrupção. Os que servem às trevas não são necessariamente aqueles que participam de cultos malignos e orgíacos e rituais de sacrifícios humanos e sacrifícios a demônios e coisas do tipo. Aqueles que servem ao mal, na grande maioria, são as pessoas que escolhem a corrupção, que são tantas, maioria, como Cristo disse, porque a porta é estreita. E Cristo não quer isso, e por isso que as pessoas são chamadas ao arrependimento. E geralmente é no momento de completo desespero, quando a pessoa está no fundo do poço, que ela é chamada por Deus. Ali é colocada a linha que separa os que serão salvos dos que serão condenados, em muitos casos. Porque a pessoa tem a chance de ou ouvir a voz de Deus, se arrepender e começar a fazer a coisa certa para vencer essa somatose de erros que gerou tantos problemas, ou persistirá neles e acabará morrendo e sendo destruída por si própria. Entenda que quando Deus coloca que ele condenará as pessoas, ele não condenará as pessoas. Ele está dizendo aqui, existe uma condenação. A pessoa que faz o bem vai ser salva. A pessoa que busca a verdade, que busca a Deus, que busca a Cristo, que busca a retidão, o amor ao próximo, essa será salva.
E quem escolhe o oposto disso será condenado. Quem está escolhendo a condenação ou a salvação aqui? É a pessoa. A pessoa condena-se a si próprio e salva-se a si próprio, como Cristo diz: por tuas palavras serás absolvido ou condenado, como está escrito no Evangelho de Mateus, se não me engano. E é por isso que Cristo quer que você abandone toda a corrupção, toda a maldade. Não é um processo que se dá imediatamente, mas a partir do momento que se toma a decisão para fazer isso e luta gradativamente pela transformação, essa transformação ocorrerá, ainda que demore. Porém, escolher o mal e o erro é assinar a própria destruição. Mas Deus não quer isso para ninguém. E é por isso que Ele quer que você se arrependa de suas iniquidades, abandone a mentira, a hipocrisia. Entenda que a hipocrisia religiosa é uma coisa terrível. A pessoa finge que ama a Deus. A pessoa finge que ama o próximo, mas ela não faz nada do que Deus manda. Nem as coisas simples. Na verdade, tudo que Deus manda não é difícil, porque o fardo de Deus não é pesado, como diz a palavra. O que Deus manda é que as pessoas se afastem do mal e façam bem umas às outras pela fé em Cristo e que ensinem os outros a fazer o mesmo, que é a pregação do Evangelho, mostrando que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos de perdão, que todos nós precisamos de salvação, de um Salvador. E que a partir do momento que reconhecemos isso e pedimos a Deus que nos salve, a Cristo que nos salve, e fazemos aquilo que Ele ensina, então obtemos o seu perdão, a sua salvação. Cristo quer que as pessoas façam isso, que elas abandonem a hipocrisia. Não pense que frequentar uma igreja, uma religião irá te salvar. Não vai te salvar. O que salva é a sinceridade. O que salva é a verdadeira busca pela verdade de Deus. Pode ser que você seja do candomblé, da umbanda, seja praticante das artes místicas, das bruxarias. Pode ser que você seja uma pessoa que está em religiões asiáticas, islâmicas, em coisas de voodoo ou coisas do tipo. Mas se você é uma pessoa sincera, que está realmente buscando a Deus e que quer conhecer a verdade e que quer praticar o bem aos outros com sinceridade, você será iluminado pelo Deus verdadeiro. Independente da sua religião, se você busca a verdade, você a encontrará. Porque Cristo disse: aquele que busca encontra, e aquele que bate lhe será aberta, e aquele que pede recebe. E é por isso que aqui o que importa não é religião, nunca foi e nunca será. O que importa é a sua sinceridade. O quanto das coisas de Deus você faz. O quanto você é sincero em suas orações. O quanto você reconhece que você é um miserável, um pecador, que merece o juízo e a destruição. O quanto que você reconhece a maldade que há em você. Que todos os seres humanos são maus, como o próprio Cristo ensinou, mas existem aqueles que escolheram lutar contra essa maldade e fazer o bem, que é o que Cristo ensinou. Cristo deu poder para que as pessoas pudessem recusar a maldade interior e fazer o bem. E aqueles que escolhem o mal deliberadamente, esses já escolheram a condenação. Esses merecem ser destruídos, esses são filhos de Satanás. Esses serão aqueles que ouvirão de Deus no futuro, no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então ele mostrará uma lista. Existiam pessoas que precisavam de ajuda e vocês não fizeram nada. Vão para o fogo eterno junto com o diabo e seus anjos. E para aqueles que foram religiosos, que escolheram o mal e se iludiram em uma religião, seja ela qual for, e que diziam: Senhor Deus, nós não fizemos as coisas em seu nome. Então ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Porque são pessoas hipócritas, são pessoas mentirosas, que nunca praticaram o que Deus mandou com sinceridade. E como eu disse, aqueles que são cristãos, dizem-se cristãos, e não buscam fazer a coisa certa, melhorar o caráter, se afastar das obras da carne, fazer a coisa certa,
Não estou dizendo que as pessoas são perfeitas, absolutamente perfeitas, mas existe uma necessidade de estar constantemente buscando a santidade. Aqueles que não fazem isso são mentirosos e ouvirão da parte de Deus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aqui eu vou acrescentar uma coisa: existem aqueles que são de religiões consideradas que as pessoas vão para o inferno, pessoas envolvidas com umbanda, pessoas envolvidas com espiritismo, maçonaria, coisas do tipo que muitas pessoas preconceituosamente dizem que vão para o inferno por causa disso. Existem muitas dessas pessoas que serão salvas, enquanto muitos evangélicos, católicos, cristãos, ditos cristãos nominais, serão condenados ao inferno, porque nunca buscaram a Deus com sinceridade, nunca quiseram a Deus de verdade, quiseram apenas a aparência de uma religião, a aparência de uma mentira para ficar... São clubes sociais. A maioria desses templos religiosos são clubes sociais, pessoas que não querem nada com Deus e que fingem querer. E que fazem tudo para se mostrar aos outros e nada para sinceridade, com sinceridade para com Deus. Obviamente existem os sinceros, como eu disse. Como existem sinceros nas demais religiões não cristãs, existem sinceros nas religiões cristãs. E são esses que Deus deseja ao lado dele. São esses que ele chamará para ele, como disse Cristo: aquele que ouve do Pai e aprende do Pai, vem a mim. Ele está falando que todo aquele que busca a Deus de verdade ouvirá a voz de Deus e virá até ele e será salvo por ele. Já os demais, os que o negam, seja ele católico, espírita, cristão, cristão no sentido nominal, evangélico, seja lá o que for, umbandista, todo aquele que o busca de maneira torpe será destruído e condenado. Não ouvirá a sua palavra, não ouvirá dele, não aprenderá com ele, consequentemente não buscará a salvação em Deus, em Cristo. Essa é uma realidade concreta. Basta observar as pessoas. Mas retomando ao fio da pregação, ao fio do que nós estávamos falando no começo. Os pecados se somam. É como uma bomba. Muitas pessoas dizem que ficam estressadas e chega um ponto que elas explodem, que elas entram em um processo que estraga a sua própria fisiologia. Muitas pessoas têm a chamada estafa, que a pessoa fica tão estressada que pode até ter um infarto. O pecado é da mesma maneira. Quanto mais você peca, mais você faz o mal, mais você não se importa com a retidão, mais próximo de entrar nesse processo de colapso você se torna. E o seu corpo começa a dar sinais, a sua mente começa a dar sinais, os seus pensamentos começam a dar sinais, a sua mente começa a se tornar maligna, o seu coração começa a se tornar amargo e corrupto, as suas atitudes começam a ser pautadas na falta de misericórdia, na vingança, no ódio, na destruição do próximo, do desejo de vencer o próximo a todo custo e de destruí-lo se necessário para alcançar aquilo que você deseja. A inveja se torna tão aguda que a pessoa deseja a morte do outro porque ela não tem o que o outro tem. Esses são apenas alguns dos sinais. E existem sinais que são doenças físicas que começam a se manifestar na mente da pessoa, no coração da pessoa. Câncer é criado através da soma de pecados que degrada a mente do ser humano. A pessoa fica com tanto ódio da família, com tanto ódio das circunstâncias, que ela desenvolve um câncer. A pessoa vive num erro de tal forma que ela é corrompida até o âmago do seu ser. E isso começa a se manifestar no seu corpo, doenças, coisas malignas começam a tomar conta de seus pensamentos. As legiões do ar começam a ver que existem brecha em sua mente para usá-la, para corrompê-la. E Satanás, junto com seus servos, que são tantos, que habitam na escuridão, que habitam nos lugares secretos, cujos olhos mortais não podem ver,
começam a trabalhar na mente dessas pessoas e começam a usá-las para fazer o mal entrar na vida de outras pessoas e muitas vezes usá-las para destruir aqueles que fazem o que é bom. E é exatamente por isso, se arrependa de seus erros. Não seja um instrumento das trevas para destruir os outros e a si próprio. Não permita que a soma dos pecados te destrua. Curve-se diante de Deus e peça perdão. Peça perdão. Reconheça as suas misérias, as suas inutilidades, as suas vagabundagens, as suas loucuras, as suas tolices, as suas imoralidades, as suas malditas práticas que conduziram você a esse estágio medíocre e deprimente. Porque Deus quer te salvar e te libertar. Mas para isso você tem que tomar a decisão firme e verdadeira de praticar aquilo que ele se ensina. Como Cristo disse, aquele que quer conhecer a Deus e a mim, faça o que eu ensino. Você pode até duvidar dos ensinamentos de Deus e de Cristo. Porém, quando você colocar em prática com sinceridade aquilo que ele ensina, você verá a transformação da sua vida. Dobre seus joelhos agora e faça uma oração. Peça perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas misérias. Reconheça que você é um miserável, uma miserável, que não merece nada além da destruição. Uma pessoa que merece ser destruída, mas que está buscando, a partir de agora, a misericórdia de Deus que há em Cristo Jesus. Que a partir de agora irá buscar a verdade, irá ser verdadeiro consigo próprio em primeiro lugar e será verdadeiro com os outros. De modo que assim você consiga se tornar uma pessoa melhor e gradativamente adquira o caráter de Deus em você, que sempre foi um dos propósitos de Cristo. Cristo veio ao mundo primeiro para abrir o caminho da salvação através de sua morte e ressurreição. Depois, para transformar o caráter das pessoas que fossem salvas, de modo que essas pessoas se tornassem como Deus, concretizando então a sua palavra, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. E é para isso que Cristo veio ao mundo. Para te transformar, para te refinar, para te mostrar que não é as coisas materiais que importam, mas é seu caráter, é a sua maneira de agir no mundo para consigo mesmo e para com os outros, é a maneira pela qual você adentra no reino de Deus e o conhece, e faz parte dele, presente agora na vida terrena e também eternamente na eterna vida com Deus. Porque, como eu disse, o reino de Deus está entre vós e dentro de vós. Para adentrar no reino celestial é necessário viver o reino de Deus e estar com ele. E o reino de Deus é a mesma coisa que o templo de Deus. Isso mesmo. Nós somos o templo de Deus, disse o apóstolo. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. E o reino de Deus está dentro de vós, então entende-se que o reino de Deus é o próprio Espírito de Deus agindo dentro de nós, de modo que nós nos tornamos santos e corretos e íntegros, pessoas justas. E que o reino de Deus está entre nós, porque aqueles que têm o reino de Deus dentro de si terão que manifestá-lo externamente através de boas obras, de maneira que ele esteja entre nós e dentro de nós. Por isso, ouça o Evangelho de Cristo. Não permita que a sua alma seja destruída no inferno. Não permita que a sua vida seja aniquilada pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte, antes de ocorrer definitivamente, dá sinais. Dá sinais de degradação da vida, do corpo, da mente, da alma. Essa degradação ocorre aos poucos, porque os pecados da maioria das pessoas vai se manifestando aos poucos e vai destruindo elas aos poucos, até que chega um ponto que ela morre, que ela se destrói. Que Deus, como disse a palavra dele, pede a alma dessa pessoa. Porque como aconteceu com o rico, que produziu muitas azeitonas, uma colheita abundante, ele disse: alma, come, bebe, folga, porque agora eu sou rico. E descansa, porque tenho muito para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem tens preparado? Para quem será? Aqui fica claro que chega um momento em que Deus pede a alma da pessoa.
E é nesse momento que o salário do pecado se dá, que é a morte. Entenda que o salário do pecado não é apenas uma morte física, mas é uma morte espiritual, a completa separação de Deus. Como eu disse, como está escrito em Isaías 59, eu retomo agora Isaías 59, retomo não, falo, para completar, que os pecados fazem separação de Deus e do homem, impedem que Deus ouça as orações do homem. Aqui fica claro, como eu disse, chega um ponto em que Deus estende a mão para você. Na verdade está estendida desde sempre, mas chega um momento que ele faz um chamado mais incisivo, mais, como se diz, mais forte, de modo que você perceba que alguma coisa tem que mudar, alguma coisa está errada. E aí você tem a decisão de ou ouvir a voz de Deus, ou continuar fazendo o que é ruim. E aí vai acontecer as duas coisas. Você escolheu o caminho da morte ou da vida. E aí não tem mais volta. Porque chega um momento que não tem mais volta. Chega um momento que é tarde demais. Por isso se arrependa de seus erros enquanto é tempo. Se você ouvir essa mensagem, tenho certeza que falou com muitos de vocês, porque é verdade de Jesus Cristo. É uma realidade. Não importa a sua religião, vocês sabem. Aquele que é da verdade, não importando na religião que esteja, ou na situação que esteja, vai entender que o que eu estou falando é a realidade. Ouça a voz de Deus enquanto é tempo. Ouça a voz de Cristo enquanto é tempo. Porque depois da morte é tarde demais. Depois que a desgraça começa a acontecer, é tarde demais. Leia Provérbios capítulo 1. Leia Provérbios capítulo 8. Leia Salmo capítulo 1, 7. Leia o Evangelho de Cristo. Se arrependa enquanto é tempo. Deus não quer destruir a sua alma, mas Ele não terá piedade de quem escolheu o mal.